No nosso vídeo de hoje quero falar sobre um jogador que teve uma passagem muito discreta e ruim ao mesmo tempo pelo Goiás lá no ano de 2020, que acertou com Vila Nova para a sequência da Série B, que é o centroavante Henrique Almeida, atualmente com 32 anos de idade, estava no América Mineiro, teve ali alguns problemas de lesões, tanto é que ele realizou somente 11 jogos nessa atual temporada com um gol marcado. No ano passado até conseguiu bons números, na disputa do Mineirão e também da Série A, 8 gols em 45 jogos. Por que eu trouxe aqui essa curiosidade? O Goiás pagava o Henrique Almeida um parcelamento de aproximadamente 16 vezes. Essa informação foi confirmada pelo próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, se eu não estiver enganado ali meados de agosto, julho, agosto da temporada passada. Eu acho que foi uma entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia. Ele disse o seguinte, que no momento que ele assumiu o comando do Goiás, o Verdão parcelou a dívida de aproximadamente 21 de 25 jogadores que estavam devendo, ou seja, o Goiás devia 25 jogadores e ao assumir o Verdão, o Paulo Rogério Pinheiro ali no começo, em janeiro da temporada de 2020, negociou com 21 desses 25 atletas. Atualmente o cenário já está bem mais tranquilo, O Goiás conseguiu acordo com basicamente 100% deles e liquidando essas dívidas de curto prazo. O Henrique Almeida, segundo o Paulo Rogério Pinheiro, teve a dívida no Goiás parcelada em 16 vezes. Se começasse, por exemplo, em janeiro de 2020, porque eu não consegui essa informação quando foi o início, mas como o Paulo Rogério Pinheiro assumiu ali no finalzinho de dezembro para iniciar o seu mandato em janeiro, acredito que foi basicamente dentro dessa linha. De janeiro de 2020, 16 parcelas até aproximadamente junho de 2022. E no ano passado, o Henrique Almeida marcou um gol contra o Goiás ali no finalzinho do mês de agosto, se eu não estiver enganado. Possivelmente, o Goiás pode ter iniciado um pouco mais tarde esse pagamento, possivelmente quando ele marcou aquele gol contra o Goiás também ainda estava sendo pago pela diretoria alviverde. Enfim, alguns contos do futebol, o culpado não é o jogador, e sim quem contratou e principalmente quem deixou de pagar ali naquela temporada de 2020, deixando bastante dívidas para o Verdão nos anos seguintes. Então, pelo menos nesse momento, pelo menos pelo que a gente sabe, era 16 vezes, o Goiás não iria atrasar tanto assim. Se você olhar os balanços divulgados agora em relação à temporada de 2022 e dos últimos anos também, pode constar que não tem dívidas trabalhistas no Goiás, não tem aquele tanto igual iniciou o ano de 2021, se eu não estiver enganado, era mais de 40 milhões de reais só em dívidas dessas características, de dívidas com jogadores, empresários, treinadores também, realmente uma enroleira danada. Ainda bem que esse cenário passou pelo Goiás, Espero que fique muitos anos longe também. E o Henrique Almeida, depois que saiu do Verdão, foi para Chapecoense, não jogou bem em 2021, e aquelas apostas loucas do América Mineiro, que em geral dá certo, em 2022, conseguindo bons números. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Henrique Almeida. Pelo menos agora o Goiás não deve mais ao jogador, pior do que levar a gol dele, no ano passado, no Brasileirão, aquela derrota por 1-0 do Goiás em Belo Horizonte, seria ainda assim pagar o cara agora e ele jogar no maior rival, enfim, assinando esse contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.